Olá, sejam bem-vindos ao Conect Agro, a sua revista eletrônica do agronegócio baiano. Confira como está sendo a colheita de trigo aqui na região e um panorama sobre a piscicultura no oeste da Bahia. Nesta edição, traremos ainda uma matéria exclusiva sobre a alta no preço dos alimentos da cesta básica nos últimos dias e o que explica esse aumento que vem afetando todos os setores. E a doação de 500 mudas de ipês que saíram daqui do oeste para arborizar o Parque de Exposições de Salvador. E vamos receber aqui no estúdio o reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Jacques Miranda, para falar sobre os projetos que a UFOB desenvolve junto aos produtores rurais da região, além do quadro Mercado e Negócios com o especialista Paulo Sarracini. Esses e outros destaques você confere agora no Conect Agro. Em setembro, a visita de Jair Bolsonaro movimentou as cidades de Barreiras e São Desidério. O presidente veio à região para assinar a ordem de serviço do lote 6 da FIOL, a Ferrovia da Integração Oeste-Leste, e foi acompanhado por autoridades e representantes das principais entidades do agronegócio. Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro veio à região oeste da Bahia para assinar um termo de compromisso entre o Exército Brasileiro e a construtora Engenharia, Construções e Ferrovia S.A., a Valec, empresa responsável pela execução das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que, quando concluída, ligará o Porto de Ilhéus, no sul da Bahia, a Figueirópolis, no estado do Tocantins. O chefe do Executivo Nacional desembarcou no aeroporto de Barreiras, onde foi ovacionado por apoiadores. De lá, ele seguiu de helicóptero direto para o canteiro de obras da Valec, na cidade de São Desidério. Em seu discurso, Bolsonaro enalteceu o Exército e falou da importância da engenharia militar nesse tipo de obra. Então, o orgulho, o prazer, a satisfação de ir para qualquer lugar do Brasil é aquilo que me fez disputar as eleições. É acreditar nesse povo maravilhoso que nós temos aqui no Brasil. Bem como acreditar nesses quadros de engenheiros e de militares, civis, que podem realmente tocar essas grandes obras pelo Brasil. Essa grande obra que está sendo concluída aqui, que nos próximos anos será efetivada, nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte-Sul, bem como lá para o Sul, via Malha Paulista, entre outros, bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão, aos poucos, aparecendo em nosso Brasil. A assinatura da ordem de serviço que determina o início das intervenções do lote 6 da FIOL marca o retorno do Exército Brasileiro em obras ferroviárias depois de 20 anos. Aqui, o Exército vai atuar em mais de 20 quilômetros de trilho para viabilizar a ligação oeste-leste. O prazo do convênio assinado pelo presidente Bolsonaro é de 24 meses, com investimento de aproximadamente 115 milhões de reais. Mais de 300 militares e civis vão trabalhar na obra de infraestrutura e superestrutura da ferrovia, cuja extensão total é de 1.500 quilômetros. Os produtores rurais da região comemoraram a assinatura do convênio, já que o modal ferroviário vai beneficiar o setor, que utiliza exclusivamente as rodovias para escoar a produção agrícola até o porto, por onde as commodities brasileiras são exportadas. É importante porque vai ter provavelmente uma boa redução nos custos do frete. Isso aumenta a competitividade dos produtores rurais. Para o meio ambiente é importante porque uma ferrovia economiza muito combustível, isso também é importante para o meio ambiente. E para a sociedade de maneira geral é excelente porque vai gerar mais empregos e mais desenvolvimento. Então é bom para todos os segmentos da região e isso vai trazer mais progresso, mais desenvolvimento com certeza. A meta é que até 2022, 85% da obra sejam concluídos. Ferrovia de Integração Oeste-Leste é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Nós vamos transformar o agronegócio brasileiro com essa ferrovia. Já temos uma ligação norte-sul, passaremos a ter a ligação leste-oeste. E isso é transformador para uma região que é onde o agronegócio mais cresce no Brasil. Cresce mais do que no Mato Grosso.
porque as pessoas que estão aqui acreditaram no Brasil, não esmoreceram e nós não vamos faltar. Grão tradicionalmente produzido no sul do país, o trigo também encontrou solo fértil aqui no oeste da Bahia e tem sido a aposta de alguns produtores rurais. O repórter Zé Filho foi até Riachão das Neves acompanhar a colheita desta cultura em uma das propriedades. Reconhecido pela produção de elevados volumes de soja, milho e algodão, o oeste baiano começa a abrir espaços significativos para culturas não tradicionais no Nordeste brasileiro. Uma delas, o trigo, vem apresentando fácil adaptação na região, atingindo 6 toneladas por hectare. Esse número representa o dobro da produtividade nacional. No Anel da Soja, no município de Riachão das Neves, a colheita do cereal já está em andamento. A experiência com o trigo nesta propriedade começou há 9 anos, mas apenas agora essa cultura entrou em expansão no oeste baiano. Já são 3.000 hectares plantados em áreas irrigadas. Conversamos com Leonel Ferreira, responsável pela equipe de campo do empreendimento. Ele avaliou o potencial do trigo para ocupar espaço entre os principais produtos agrícolas cultivados na região oeste. O primeiro plantio ele teve uma boa produtividade, foi até uma surpresa para a gente mesmo, né? E aí de lá para cá a gente vem plantando todo ano, né? Uma área em torno de 1.900 hectares, né? Conforme o mercado também, né? E o que chamou a atenção foi justamente essa questão de produtividade aliada à questão de qualidade do grão. Esse foi um dos carros-chefe que a gente tomou essa decisão de sempre continuar essa produção. Por ele ser uma cultura nova no Cerrado, hoje em dia já existe um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Embrapa, né? Nós temos algumas cultivares também que são da Codetec, e a Biotrigo, né, que ela é do Rio Grande do Sul. Então ela vem testando alguns materiais, né, e eles vão se adaptando bem. A gente tem uma produtividade interessante, né, e outra coisa é a questão de qualidade, porque o trigo tem essa questão da qualidade dele para a indústria. Então, e ele vem respondendo muito bem, graças ao trabalho desses pesquisadores, né. O profissional falou também sobre o processo de adaptação do cereal e destacou a qualidade do trigo produzido em terras oestinas. Uma boa opção, no caso do Cerrado, principalmente nessas áreas irrigadas, que a gente consiga elevar esses números de produtores, né, a plantar o trigo, porque você sabe que o país depende muito da importação desse cereal, né? E nós conseguimos atingir produtividades bem superiores que os produtos no Rio Grande do Sul, por exemplo, na região sul, né? Quem sabe nós, num futuro, espero próximo, nós temos a cultura de trigo produzindo praticamente 100% do que a gente consome. Aqui na região oeste, os piscicultores estão buscando apoio técnico e orientação especializada para lidar com os desafios da produção, que já é uma fonte de renda para centenas de famílias. Confira na matéria. Em meio à variedade de culturas que existem no oeste baiano, uma em especial conquistou o técnico agrícola Marcelo Oliveira desde o primeiro contato, a piscicultura. Eu trabalho na piscicultura há 10 anos aqui na região, né? Então conheço praticamente toda a região oeste. De lá para cá a gente vem fazendo um trabalho de extensão rural, que é levar técnica e conhecimento para que o produtor possa produzir com mais qualidade, né? Marcelo oferece consultoria para centenas de produtores que viram nesta atividade uma oportunidade de crescimento. Na região, espécies como surubim, tambaqui, tilápia e pintado são as principais apostas para a produção, que, segundo o especialista, já alcança mais de 1.000 toneladas de peixe por ano. No oeste baiano, os produtores que investem na piscicultura produzem em pequena escala, investindo em orientação técnica e insumos adequados para conseguir uma boa produtividade. A atividade é promissora, mas apresenta vários desafios, como os custos com a alimentação desses animais e a comercialização, que hoje depende de consumidores das micro-regiões. O produtor Delmar Rambo apostou na atividade há 5 anos e já está na 4ª safra em sua propriedade, onde pratica o cultivo extensivo com implementação de técnicas próprias. Para ele, a falta de incentivo e de organização é o grande empecilho para que mais produtores invistam na atividade. Em primeiro lugar, começa pelo custo da ração, porque a ração toda vem distante.
E eu, graças a Deus, consigo negociar direto com a fábrica. Então, eu tenho um custo. Agora, o pequeno produtor, quer dizer, um menor que eu ainda, que não consegue esse acesso a essa ração, que depende do atravessador, do intermediário, aí ele é uma faca, é de matar mesmo. A diferença chega a dar acima de 30%. Mesma coisa a gente sofre na hora de comercializar no final, né, o peixe. Eu estou adequando na minha propriedade para começar a atender o consumidor final. O Tribunal de Contas da União aprovou os projetos de arrendamento dos terminais ATU 12 e ATU 18, localizados no Porto de Aratu, aqui na Bahia. O primeiro será destinado à movimentação de granéis minerais, já o segundo será destinado ao transporte de granéis vegetais. O investimento estimado é de aproximadamente 500 milhões de reais para a construção de armazéns e silos, ampliação de alargamento da plataforma, dragagem e aprofundamento do berço de atracação e aquisição de equipamentos para o descarregamento de navios e de sistema de transporte por esteiras. Os produtores rurais do Oeste Baiano comemoraram a decisão, que deve dar mais agilidade ao processo de exportação da produção agrícola da região. Este era um dos pleitos da IBA junto aos governos estadual e federal. Atualmente, existe apenas um terminal especializado na movimentação de granéis sólidos vegetal no complexo portuário, e ele já opera sob a sua capacidade. Os terminais vão suprir o déficit de armazenamento e escoamento da safra de grãos, além de gerar cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos durante a execução da obra. O Parque de Exposições de Salvador vai ganhar um toque especial oriundo aqui, do oeste da Bahia. Produtores rurais e comunidade acadêmica de Barreiras doaram 500 mudas de plantas nativas do Cerrado Baiano, da espécie P. amarela, que vão dar mais vida e cor ao local administrado pela Secretaria Estadual da Agricultura. A doação de 300 mudas pelo grupo SLC Agrícola e 200 pela UNEB atende a um pedido do secretário Lucas Costa à IBA, que mantém um viveiro de produção de mudas aqui na região para dar suporte ao projeto de recuperação de nascentes. O lançamento da 7ª edição da Operação Safra foi realizado em setembro aqui em Barreiras e contou com a presença de autoridades civis e militares, empresários e sociedade civil. Acompanhe. Até o ano de 2013, produtores rurais do Oeste Baiano viviam um clima de tensão no campo, por conta do elevado número de assaltos a propriedades rurais. As ações dos criminosos ocorridas à época resultavam em prejuízos milionários por conta dos roubos de veículos, máquinas agrícolas, insumos e defensivos. Desde que teve início em 2014, a Operação Safra já realizou mais de 37 mil abordagens em 12 municípios da região oeste. Somente na última edição, as equipes realizaram mais de 7 mil visitas, prenderam 13 pessoas e tiraram 39 armas de circulação. Durante o lançamento da Operação de Monitoramento da Safra 2020-2021, o vice-presidente da IBA, Odacil Ranzi, destacou a importância desse projeto para o setor produtivo. É uma tranquilidade, hoje nós temos a Operação Safra que vai de outubro até o mês de abril, e com isso nós temos aquela tranquilidade necessária para que nós podemos desenvolver nosso trabalho no campo. A ADAB também participa da operação, realizando a fiscalização fitossanitária. A IBA tem dado um exemplo muito grande para todos os setores da economia baiana, de que somente com essa ação conjunta de produtores e governo do Estado, nós vamos conseguir melhorar a produtividade das nossas culturas, melhorar o desempenho da nossa economia, gerando mais emprego, gerando mais renda para os baianos. O secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, que marcou presença na solenidade ao lado do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão, atribui o êxito da operação à parceria entre os setores público e privado. Bom, representa o que todos nós, gestores, sempre buscamos, ainda mais na segurança pública, que é trazer a sociedade civil organizada, o setor produtivo nacional, para apoiar as ações dos nossos policiais. E o que a gente quer trazer aqui é esse simbolismo, reforçar essa parceria, e dizer que são 6 meses de operação que não atendem só os produtores rurais, o setor produtivo da agricultura, mas também toda a população
da região oeste. São 450 mil pessoas atendidas e com certeza isso faz total diferença para a melhoria e o incremento de policiais durante esses 6 meses na região oeste. E este ano, nós, além do que nós fizemos nos anos anteriores, nós estamos com monitoramento através de GPS, onde nós vamos fazer o monitoramento nas fazendas, inclusive identificando as manchas criminais. Então a gente acredita que vamos reduzir não só as ocorrências envolvendo o agronegócio, mas também vamos melhorar muito a prevenção nas comunidades por onde essas viaturas circulam. Durante a visita do secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, e do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Anselmo Brandão, também foi realizada a inauguração do canil setorial da Companhia Independente de Policiamento Tático e do ambulatório da unidade aqui em Barreiras. O evento contou com a presença de representantes do Instituto AIBA e do Rotary Club, instituições responsáveis pela execução do projeto, financiado com recursos do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia, o Fundeses, organismo mantido pelos produtores rurais da região. Esse foi um projeto apresentado pelo Rotary ao Fundeses, um projeto bastante significativo que vai ajudar muito a ação da polícia. Agora a polícia vai ter 3 canis com um ambulatório para ajudar na ação policial. O ambulatório, totalmente equipado, e a estrutura completa para os cães farejadores vão garantir o bem-estar dos animais. A condição da criação do canil, ela vem para tanto melhorar a condição de trabalho desses animais, porque nós acreditamos que quando os animais eles são bem tratados, eles têm uma instalação adequada, onde eles possam fazer o treinamento de uma forma técnica, mas com garantias de qualidade de vida, isso pode propiciar um trabalho de melhor efetividade. Então, qual é o trabalho? Que esses animais possam auxiliar no resgate de pessoas desaparecidas, na apreensão de drogas, de armas ilícitas, e assim desenvolver as atividades que serão treinados para executar. O preço dos alimentos da cesta básica vem chamando a atenção da população nos últimos dias por conta de um aumento expressivo. Entre os motivos que explicam a elevação está o crescimento da demanda por alimentos no país e no mundo. Confira na matéria da repórter Carla Letícia. Nas últimas semanas, Dona Maria de Fátima tem se assustado na hora de fazer as compras do mês. Agora aumentou tudo, né? Feijão, óleo, aumentou tudo, né? Um biscoito, alguma coisa que você vai comprar, tudo aumentou tudo e aumentando todo dia, né? Já a Dona Niva, feirante há mais de 10 anos, sentiu a mudança de comportamento nos fregueses. A minha venda diminuiu bastante. E fazer o quê? Óleo, açúcar. O feijão a gente já está acostumado com o preço dele. Ele tem o altos e baixos. Os alimentos da cesta básica como um todo sofreram alta expressiva nos últimos dias, registrada em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Comerciantes e consumidores têm sentido na mesa o aumento dos preços dos alimentos em geral, mas é o arroz que tem chamado a atenção nas últimas semanas em todo o mercado nacional. O preço do quilo subiu mais do que o dobro, deixando ainda mais complicada uma situação que já estava difícil por conta da pandemia do coronavírus. Dono de uma indústria e beneficiadora que atua há quase 30 anos na região, Mário conta que o fluxo da produção e do comércio não parou, mas todos estão mais cautelosos. Assim, a gente compra ele em casca, ele vem, hoje a gente está carregando no Tocantins e geralmente a gente compra, ou aqui na região já não planto mais, muito pouco. Então a gente carrega em Flores do Goiás. O preço assim está muito alto. 2007, 2008, nós vendíamos um fardo de arroz a R$90, 12 anos atrás. E depois disso subiu tudo, subiu o salário, subiu o combustível, subiu a embalagem. Todos os custos aumentou. Então, o produtor hoje ele não está ganhando dinheiro, ele só está recuperando o que ele já perdeu. A taxa de câmbio no Brasil, ela está um pouco mais desvalorizada, pelo menos os números indicam isso, né, do que ela foi desvalorizada proporcionalmente mais, isso em fevereiro de 2020, tá? Assim, foi entre as 3 taxas de câmbio mais desvalorizadas do mundo. A partir de um determinado ponto da taxa de câmbio, os custos de determinados produtores também em dólar, né?
Ou seja, insumos que produtores agrícolas, por exemplo, compram, maquinárias, defensivos, são importados. Então, a partir de um certo ponto, também os custos aumentam. Então, se os custos aumentam, aumenta a rentabilidade porque a cotação, né, do dólar está mais elevada e mais favorável. Mas também você tem uma certa pressão dos preços. De acordo com os especialistas, não há somente um fator responsável pela escalada dos preços, mas sim uma combinação de fatores, como, por exemplo, a demanda internacional por alimentos e a mudança de comportamento do consumidor durante a pandemia. Aquela medida do governo de zerar as tarifas de importação, no caso do arroz, por exemplo, até dezembro, para que entre arroz importado mais barato para controlar o preço, é uma medida acertada. Tá? O que temos que esperar é que estamos em setembro, ou seja, até dezembro, pensando, né, nesses 3 meses do ano, que a inflação não se instale dentro, ou seja, que a inflação que está sendo gerada em alguns setores da economia por esses fatores que a gente está comentando, que ela não se instale em toda a economia, porque aí sim podemos passar, né, de fato, a incorporar taxas de inflação que são indesejáveis para a economia do país. Confira agora o quadro Mercado e Negócios com o consultor Paulo Sarracini. Como não falarmos sobre um dos mais eficientes instrumentos de gestão e planejamento financeiro, não apenas no agronegócio, mas em qualquer segmento, independente do tamanho. É muito comum que no início de qualquer atividade, um caderno ou bloco de anotações já seja utilizado para registrar valores a pagar e a receber para que se avalie de forma superficial se o negócio dará certo. Neste momento, de forma consciente ou não, nasce um fluxo de caixa daquela empresa. Existem outros tipos de fluxo de caixa, mas aqui faremos referência aos mais utilizados no agro, o fluxo de caixa direto e o projetado. A seguir, dicas úteis para a elaboração de um bom fluxo. Faça um verdadeiro inventário de suas despesas e receitas atuais e futuras. Planos para investimentos em máquinas, aquisição de fazendas, alinhados também com seus objetivos futuros. Levante todos os números. Defina o período. O ideal é que o fluxo de caixa coincida com o ano safra. No entanto, vale lembrar que no caso de culturas onde o ciclo é longo, por exemplo, o algodão, que exige beneficiamento posterior à colheita e entregas, o período deve ser maior e ajustado. Detalhamento. Para a safra corrente, o nível de abertura dos números é bem detalhado. Já para os períodos seguintes, que contemplam o fluxo projetado, geralmente utilizamos de 3 a 5 anos, porém com nível de detalhamento menor. Atualização. Para a melhor gestão de seus números, o fluxo diário deve ser constantemente atualizado, se possível, a cada movimentação. Para os meses da safra corrente, revisões podem ser feitas em um tempo maior, e para as safras seguintes, nos momentos ou reuniões de planejamento estratégico. Seja conservador. Por mais que sejamos sempre otimistas em nossa atividade, evite transferir isso aos números. Um bom fluxo de caixa deve considerar uma média de seus resultados obtidos ao longo dos últimos anos e, se houver perspectiva de resultados melhores ou pré-concretizados, por exemplo, contrato com preço melhor, então sim, considere. Condução e acompanhamento. Antecipe-se a eventos operacionais que impactam seu fluxo de caixa. Exemplo, tempo para recebimento de um contrato, atraso na colheita, atraso na logística, tempo para a liberação de um financiamento. Seja proativo, antecedência em todas as ações necessárias para evitar penalidades financeiras que impactam diretamente no resultado. Esse foi o quadro Mercado e Negócio de hoje. Nos acompanhe aqui na tela da TV Câmara e nos novos canais digitais do Conect Agro. Até a próxima! Voltamos. E hoje eu recebo aqui no estúdio do Conect Agro o professor Jacques Antônio de Miranda. Ele é bacharel em Química, mestre e doutor em Ciências Químicas, foi diretor do campus da UFBA aqui em Barreiras, posteriormente transformado em Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, onde ele foi vice-reitor. Em 2019, assumiu a reitoria, sendo o primeiro reitor eleito da instituição. Professor Jacques, muito obrigada pela sua participação aqui no Conect Agro. Eu que agradeço, Catiane. Para nós também é um prazer, né, poder novamente trazer as informações da nossa universidade, né, dizer sobretudo das parcerias, né, que temos estabelecidas aqui na região e o apoio que nós temos recebido, sobretudo, né, do setor
do agronegócio aqui nas atividades da nossa universidade. Esse período de pandemia, ele interferiu no calendário de aulas, mas há atividades que não podem, não podem ser interrompidas. Quais foram as atividades que continuaram, que foram mantidas nesse período de quarentena? Nós, desde março, no segunda quinzena de março, nós tivemos que suspender as atividades acadêmicas da universidade presenciais. E aí nós primamos pela realização das atividades não presenciais e aquelas que eram tidas como essenciais e necessárias ao enfrentamento da pandemia, nós também mantivemos de maneira presencial. Então nós realizamos inúmeras ações de pesquisa, ações de extensão por parte da universidade e gradativamente também ampliamos para atividades de ensino não presencial. Já as atividades de pesquisa e extensão, nós estamos realizando de maneira presencial, temos adotado algumas medidas necessárias de contingência, mas temos de fato implementado inúmeras ações. No enfrentamento específico da Covid, nós iniciamos com aquelas ações que eram pragmáticas, ou seja, o que a universidade poderia oferecer para a região. Nós já tínhamos um grupo de pesquisa que trabalha na área de virologia, mais a parte de genética, que realizava alguns estudos, já precursores inclusive em alguns estudos na região com Zika vírus, dengue, e esse mesmo grupo se colocou à disposição para poder trabalhar no diagnóstico da Covid-19. Então, foi até uma parceria, um primeiro ponto da nossa parceria com os produtores aqui da região, onde nós recebemos um aporte para implementar alguns equipamentos que ainda não tínhamos na estrutura para separar o RNA do vírus e aí submeter a análise de PCR em tempo real. A parceria com os produtores rurais não só na área de saúde, Isso aí inclui infraestrutura, porque vocês também têm uma parceria em estradas, é isso? Temos. Esse foi talvez um dos nossos primeiros projetos, grandes projetos aqui na região. O curso de Engenharia Civil da nossa universidade, bem no momento ali da criação, 2015, 2014, 2015, nós estabelecemos o primeiro acordo de cooperação técnica que possibilitou, inclusive, a criação do nosso laboratório de geotecnia. Então, esse laboratório trabalhou todo o foco dele, foi para a parte de cascalho, das estradas aqui da região, e, obviamente, hoje ele é, inclusive, um dos laboratórios que dá toda a sustentação dos estudos de geotecnia voltados para a engenharia civil da nossa universidade. Agora, a região agrícola, ela é uma região, por natureza, a região oeste, perdão, ela é, por natureza, de vocação agrícola, Como andam as parcerias, como andam as parcerias nesse campo da universidade, entre a agronomia e o setor agrícola? Eu vou até citar um outro caso também, Catiane, por exemplo, teve um segundo momento também que nós estabelecemos uma relação que até aproximou bastante do setor, que foi quando nós implementamos nosso laboratório de práticas em técnicas de alimentos, que fica na Fazenda Modelo, em que foi a parceria envolvendo tanto o Banco do Brasil quanto o Instituto AIBA, a BAPA, e aí nós conseguimos implementar ali onde é um campo de prática, inclusive do nosso curso de nutrição. Sim. A partir dali nós estabelecemos uma relação direta do modelo, inclusive, de técnicas voltadas para a parte de alimentos, estendendo, obviamente, as demais áreas. Com a implantação do nosso campus em Barra, abre-se também esse primeiro contato, Ou seja, a região ela tem essa vocação para o agronegócio, a vocação agrícola, mas ao mesmo tempo tem um grande desafio para a região oeste da Bahia. Nós temos cadeias muito bem montadas para o Cerrado Baiano, temos cadeias para os outros biomas aqui da Bahia, mas a característica do semiárido baiano é um desafio, que é inclusive essa nova fronteira que nós temos detido atenção. E o nosso campus de Barra, ele fica justamente nessa transição, a transição do Cerrado, a transição para a Caatinga, e, portanto, nós não estamos falando da mesma agricultura da região dos Gerais, não estamos falando da mesma agricultura do Vale de São Francisco, e nós vamos ter que pensar uma agricultura sustentável para a região do Médio São Francisco. Mas me parece que essa parceria também extrapola esses limites entre os municípios. Existem também ações realizadas lá no campus da Barra? Existem. Nós já implementamos. Num primeiro momento, nós instalamos, com a parceria, inclusive, com
com o Instituto AIBA, nós fizemos a implantação de uma unidade experimental voltada para a irrigação, utilizando técnicas muito avançadas de microirrigação, pensando na sustentabilidade de recursos hídricos e também extrapolando o modelo para um modelo que não seja baseado em monocultura. Ou seja, há uma possibilidade de você ter uma área irrigada que permite, né, ao produtor, principalmente aquele pequeno produtor, um número grande de culturas dentro de um espaço menor. Esse processo ele é bastante importante, ele está dentro do campus, né, da área do campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia, já tem resultados, né, de ações sendo realizadas e nesse momento nós estamos em vias de assinar um acordo de cooperação técnica pensando em melhoramento de alguns produtos, né, que são de algumas variedades que são produzidas aqui na região, adaptadas obviamente àquela região e dentro desse contexto, né, muito atento à preservação, né, ambiental, aos recursos hídricos, né, que são muito caros para a humanidade, sobretudo para uma região que depende, obviamente, desses recursos. Além disso, nós temos algumas outras parcerias que vieram, né, a seleção aconteceu justamente numa chamada pública desse ano e veio pela ABAPA. Nós tivemos aporte financeiro também em alguns projetos, né, de pesquisa e extensão, que envolvem tanto trabalhos na área de genética, quanto trabalhos na parte de monitoramento ambiental, né, o monitoramento dos recursos hídricos aqui da região, do ponto de vista da presença de pesticidas, de agrotóxicos. Isso é uma ferramenta importantíssima tanto para o produtor, mas sobretudo para os gestores, né, enquanto nós pensamos num modelo de governança sustentável e que assegura inclusive um selo diferencial para essa região, né, uma vez que há um compromisso conjunto, tanto das instituições de pesquisa, né, quanto da população, dos agentes públicos e dos produtores. Então, esse modelo que ele tende a ser pensado para a região oeste, para além dos municípios aqui, tende a ser um modelo que possa ser apresentado como algo bastante promissor para o país e para a própria economia, né, regional e nacional. Sim, eu observei que no seu discurso há muito a palavra sustentabilidade, né, produção sustentável, que é uma bandeira defendida pelos produtores rurais do oeste da Bahia. Mas como você fala também em defesa dos recursos hídricos e também em irrigação, eu queria saber como é que anda a área de pesquisa da universidade sobre ampliação de irrigação, da irrigação aqui no oeste da Bahia. Esse acho que vai ser o maior desafio. Se nós falarmos, por exemplo, na possibilidade de qualquer tipo de fixação, sobretudo da população, na zona rural, que é um desafio grande, né, inverso até alguns outros movimentos, nós sabemos que a necessidade de produção de alimentos, ela depende sim, né, de uma ação direta de governança hídrica. A universidade, onde ela pode entrar? Né? Ela tem especialista na área de recursos hídricos, nós temos especialistas desde a área de geologia, geofísica, que faz o monitoramento, né, dos aquíferos, dos mananciais aqui da região. Há também aqueles que fazem um acompanhamento sobre a qualidade desses recursos hídricos, que é um outro fator também importante, né? Não adianta você ter o recurso, mas ele pode ter algum tipo de algum problema em relação à sua qualidade. Então nós temos diversas linhas. À medida em que a demanda, né, e a pesquisa ela vai conseguindo atender a alguns desses desafios, enfrentar alguns desses problemas, a gente vai produzindo resultados. A tendência na nossa região, possivelmente, é que será estratégico que haja uma união por parte das universidades, por parte do poder público e por parte dos produtores, para que a gente tenha um observatório real aqui dos recursos hídricos, para que seja feito um monitoramento adequado, uma central de monitoramento, e a gente possa ir acompanhando como que é esse fluxo, né, na produção. Isso já existe, né, com o projeto do potencial hídrico aqui da região, que é apoiado tanto pela universidade quanto pela IBA, ABAPA e outras entidades, Universidade do Nebraska, nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês têm monitorado, né, tanto as águas superficiais, que são as águas do aquífero, como as subterrâneas, que são as águas do aquífero, como as superficiais, que são dos rios. Tem todo esse acompanhamento. O que agora a gente começa a criar é justamente um banco de dados, né, com essas informações, sempre pensando que esse monitoramento ele é sempre por ciclos, né, e por diversos períodos, e você cria uma série histórica de acompanhamento. Aí você tem um instrumento de governança extremamente importante. Voltando um pouco para a questão das parcerias, me parece que tanto a universidade quanto o setor produtivo tem muita preocupação com o meio ambiente, né? Em recuperação de áreas degradadas, recuperação de nascentes. E existe aí, né, uma cooperação
das duas entidades? Nós temos, né, um centro de recuperação de áreas degradadas, foi um projeto que ele é vinculado ao ICMBio. Né? É até interessante a sua pergunta, porque o nosso curso de biologia, a essência dele, ele nasceu aqui em Barreiras com esse foco. Né? O foco, né, é pensado no desenvolvimento sustentável e com uma vertente muito forte na parte de ecologia. Então há um interesse e um compromisso dos pesquisadores dessa área que eles possam, de fato, contribuir para uma revitalização de alguns espaços, revitalização, por exemplo, de margens de alguns rios, preservação também de nascentes. Né? São diversos modelos que podem contribuir, né, para uma mudança, inclusive, de cenários, né, uma mudança, inclusive, até protegendo, né, a própria produção que nós temos aqui na região. Professor, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer algumas considerações, né? Nós falamos aqui de meio ambiente, falamos de pesquisa, falamos de parcerias, né, que têm contribuído aí, que têm beneficiado vários cursos da UFOB, né, cursos desde agronomia até nutrição, mas fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Ok, Catinha, obrigado. Primeiro dizer assim, qual que é o papel nosso enquanto universidade? A universidade, ela também vem causar, né, uma certa revolução nos espaços em que ela chega. E a universidade, ela traz esse espaço muito plural, né? Portanto, ali a gente tem um espaço em que nós podemos pensar nos problemas de maneira muito abrangente, envolver várias áreas do conhecimento. E esse é o recado que a gente gostaria de deixar para toda a sociedade, né? Nós não somos uma instituição isolada, não podemos ser uma instituição isolada, uma instituição que esteja alheia ao local, né, à sua característica regional e à população que está vinculada a essa região. Então, nesse sentido, as nossas ações elas vão permear por diversas áreas do conhecimento. A relação que nós precisamos estabelecer, né, o pacto que nós precisamos estabelecer com todos os setores, né, o setor produtivo, a parte de saúde, né, são compromissos nossos. Nós viemos para cá para representar uma das principais agências de desenvolvimento que nós temos hoje nas regiões. Né? É um privilégio para qualquer estado, qualquer município, receber uma universidade federal. Uma universidade no interior do país não foi pensada por várias décadas. Então, hoje, esse ano, completando o centenário da sua primeira universidade, que foi a Universidade do Rio de Janeiro, dentro desse modelo que nós adotamos de universidades federais, a UFOB, mesmo nesse curto espaço de tempo, tem tentado dar a sua parcela de contribuição. E a cada dia, acredito que nós vamos estreitar laços cada vez mais fortes, né, com todos os setores da sociedade, né, trazendo não só a denúncia, que muitas vezes é necessária, mas, sobretudo, né, trazendo anúncios, construindo soluções juntos. Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, dizer que a Universidade Federal do Oeste da Bahia, ela se mantém de portas abertas à região, assume seu compromisso enquanto patrimônio do povo brasileiro, enquanto patrimônio do povo baiano. E tenha certeza que nós do Oeste da Bahia estamos muito bem representados pela UFOB enquanto universidade e sim, ela tem dado a sua contribuição para o desenvolvimento e para o fomento da pesquisa e da ciência aqui na nossa região. Muito obrigada, professor. O Conect Agro está sempre de portas abertas para a universidade e para toda a população do Oeste da Bahia. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Conect Agro, a sua principal revista eletrônica do agronegócio no Oeste da Bahia. Não esqueça de participar da nossa produção enviando a sua sugestão de pauta para os nossos contatos. Eu espero por você aqui na telinha da TV Câmara, aos sábados e domingos, às 9 e às 22 e nos canais digitais da AIBA. Agora também nos canais próprios do programa Conect Agro. Até a próxima!